A recusa do chamado é um passo, é o primeiro dos passos que pode não acontecer numa jornada. A recusa do chamado é o quê? Você tem esse personagem que é o nosso ego, futuramente será o herói. Você tem o personagem que fez a chamada, que é o nosso arauto. Notem que eu sou ótimo em desenho, né? Temos o nosso herói, temos o nosso arauto, mas alguma coisa ainda prende o herói àquele mundo. Então a gente tem uma recusa. Ficaria melhor em vermelho, eu sei, mas imagine uma recusa de negação aqui no meio. Ele está recusando entrar nessa aventura. Quando você tem no Hobbit o Gandalf propondo a aventura para o Bilbo, inicialmente ele diz assim, eu não quero nada com aventura. Tá todo mundo muito bem aqui sem aventuras, obrigado. Tenha um ótimo dia com a sua aventura, espero que você se divirta. E ele recusa. Porque para ele, aquele horizonte não é algo possível dele. Quando você pega Anjos e Demônios, você tem uma leve recusa também do Robert Langdon. Quando você pega Harry Potter, você tem o personagem dizendo, não, olha, quando o Hagrid fala para ele, você é um bruxo, eu sou um bruxo, tem um monte de bruxo no mundo, você vai numa escola de magia. Ele diz assim, cara, acho que você se enganou, desculpa aí, eu queria muito ser um bruxo, te ajudar e tal, mas eu sou só um guri normal, né? Eu sou uma pessoa normal, eu sou um menino normal, eu vivo aqui minha vidinha, e se eu fosse um bruxo, eu podia ter feito um monte de magia nesse tempo todo que eu estou aqui. Então ele nega esse chamado. Ele pega o chamado da aventura e expõe para o seu pensamento. Digo, essa aqui é uma possibilidade de eu mudar de vida, sair desse mundo que eu tô. É muito bom para ser verdade. E daí você pega as travas que você tem no teu cérebro. Dizendo, não, olha que o cara tá enganado. Ou não, onde é que já se viu? Eu vou sair da minha vida aqui para mudar de vida. Quando você pega, por exemplo, a história do Guia do Mochileiro das Galáxias, você tem um personagem principal que acorda numa manhã bem feliz, com um pouco de dor de cabeça, porque ele tinha bebido um monte, ele não lembra o porquê, e ele vê um tratorzão de esteira amarelo do lado de fora da casa dele. E daí ele vai escovar os dentes, ainda meio prejudicado por causa da bebida, ele bebeu um monte no dia anterior. E ele começa a pensar em amarelo, olha pro lado, vai fazer um café, olha para fora, vê um outro tratorzão, esse grandão. E ele fala assim, nossa, trator amarelo. E aquilo vira... Fica pensando, ele disse, mas tinha uma coisa importante que eu lembro ontem, que me fez ir beber, mas eu tô com uma dor de cabeça. Até que ele dá o estalo. E ele lembra que na noite anterior, ele tinha ido ver uma petição que a prefeitura tinha colocado para derrubar a casa dele, porque no lugar iam fazer um desvio. E ele tá atordoado com essa história e tal, e não sei o que, até que o amigo dele aparece em cena, uma pessoa que era normal para ele, chama ele para ir até um bar, e ele vai até o bar, mesmo estando discutindo com o pessoal do trator, dizendo que não ia deixar derrubar a casa dele. Ele vai até lá, e esse amigo dele explica que, na verdade, ele é um alienígena e que a Terra vai ser destruída. Não recordo se ele explica que ele é um alienígena, mas ele avisa que a Terra vai ser destruída. Só que ele está tão atordoado, esse personagem principal, que ele nem dá bola para tal Terra. Ele está só concentrado nesse mundo comum. Ele nem aceita essa história de, nossa, a Terra vai ser destruída. Que é o evento que vai fazer ele mudar de vida. Que vai fazer ele sofrer a transformação. Então é uma recusa do chamado um pouco mais sutil. Ele continua concentrado no problema que ele está tendo. Sem ter um problema de que, assim, no momento que a Terra fosse destruída, a casa dele não ia mais existir. E, curiosamente, a casa dele, o mundo ia ser destruído para fazer um outro desvio interplanetário. Então, assim, a recusa do chamado é aquela negação ou aquele momento que o herói não dá devida atenção ao evento, ou deixa o evento para lá, ou no caso do Matrix, ele acorda depois de ter um evento, toda vez que ele sofre um encontro com algum dos arautos, seja Trinity, seja Morpheus, acontece uma série de eventos e ele acorda depois, ele acha que é um sonho. Então essa negação da realidade também pode ser uma recusa do chamado. É um sonho. Isso que aconteceu não era real, esse chamado não era real. Então eu vou voltar aqui para o meu mundo normal e continuar a minha vida. Aí eu tenho uma nova chamada. Eu posso ter uma chamada quantas vezes for necessário para esse herói entrar na aventura. Primeiro, com o Neo, ele é chamado pela Trinity para ir no baile. Que baile? Para ir naquela festa maluca. Depois, ele é chamado pelo Morpheus por uma ligação telefônica, dizendo que ele tem que sair porque tem agentes atrás dele. E depois ele é chamado para ir esperar embaixo de uma ponte, um dia chuvoso,
para ir até o encontro com o mentor, que é a próxima etapa. Então você pode ter múltiplos chamados à aventura e múltiplos recusas do chamado por parte do herói. Quando o Bilbo faz a primeira recusa do chamado, o Gandalf vai embora. Pois o Gandalf marca a reunião na casa dele com os anões, todos os anões vão até a casa dele, e ele tem uma nova recusa, dizendo, olha, eu acho que eu não vou deixar quieto, mas ele já está meio tentado. Até o momento que ele realmente aceita a ida para esse mundo novo. Então você pode ter múltiplas recusas, você pode ter múltiplos chamados, como o herói também pode fazer o seguinte, ó, recebi o chamado à aventura e aceitei de primeira. É uma oportunidade que eu estava precisando e eu encarei que realmente aquilo vai fazer a diferença, acreditei naquilo e fui. Aceitei esse chamado. Tem um filme de sessão de casa que eles fazem isso, que é quando dois jovens entram para o exército. O chamado à aventura é aquela possibilidade deles viverem uma aventura no exército. E eles não recusam, eles acham que lá demais e eles vão. Entram de cabeça. Então você não tem a recusa do chamado. Você tem direto do chamado à aventura para o próximo passo que vai ser trabalhado. Então o objetivo da recusa do chamado são as forças do antagonismo da história que estão fazendo com que esse personagem desacredite da possibilidade de ir, ou desacredite de si próprio, dizendo que ele não é para aquilo, ou não dê bola para o chamado. Ignore o chamado e faça com que esse evento, esse transversal que passou pela vida dele, passe e continue o seu rumo. Certo? Esse é o objetivo da recusa do chamado. É dar aquela primeiro teste da motivação do herói de mudar de vida, de sair daquele cotidiano.